Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Goiás para você. Determine todo x no intervalo entre 0 e 2π, ou seja, na primeira volta, que satisfaz a equação 16 elevado a cosseno ao quadrado de x sobre 4 cosseno de x é igual a 1. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, então primeiro, resolver uma equação é achar o valor de x que satisfaz, que faz essa equação ser verdadeira, tá? Como x está junto com o cosseno no expoente, então eu tenho que transformar isso aqui numa equação exponencial, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Então eu posso pegar esse 4 cosseno x que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 16 cosseno ao quadrado de x é igual a 4 cosseno de x. Vou colocar tudo na mesma base. Então, 16 é 4 elevado a 2. Então, isso aqui é 4 elevado a 2, elevado a cosseno ao quadrado de x. Isso vai ser 4 elevado a cosseno de x. Então, multiplico os expoentes, propriedade de potência. Então, vai ficar 4 elevado a 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 4 elevado a cosseno x. Agora aqui está igual, né? As bases estão iguais, eu corto as bases e igualo os expoentes. Então, eu vou ter aqui 2 cosseno ao quadrado de x é igual a cosseno x. Tá? Vou continuar aqui em cima. Então, eu jogo tudo para um lado só. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado x menos cosseno x é igual a 0. Vou colocar cosseno em evidência. Cosseno x vezes 2 cosseno x menos 1. Isso é igual a 0. Então, eu tenho uma multiplicação que tem que ser igual a 0. Então, ou esse é igual a 0, ou esse membro aqui, ou esse a ordem dos produtos não altera a ordem dos fatores. Esse fator, tá? Ou esse fator é igual a 0, ou esse fator é igual a 0. Então, cosseno x é igual a 0, ou 2 cosseno x menos 1 é igual a 0. Daqui, eu já tenho uma equação que eu tenho que resolver, e aqui eu posso ajeitar um pouco mais, vai ficar aqui 2 cosseno x é igual a 1, então cosseno x é igual a meio. Então, essa aqui é outra que eu tenho que resolver. Então, basta eu achar o valor de x que satisfaz essa, e eu tenho as respostas que eu preciso. Para isso, eu vou utilizar o quê? O ciclo trigonométrico. Tá? Então, está aqui o ciclo trigonométrico. Vou dividir em 4 para observar os ângulos e fazer os eixos. Tá? É no eixo vertical que a gente mede o seno, e no eixo horizontal a gente mede o cosseno. Tá? Então, o ângulo é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui coincide o 2π. Então, na primeira volta, eu quero saber quais são os valores dos ângulos na primeira volta, que faz o cosseno de x ser igual a 0, e que faz também o cosseno de x ser igual a meio. Ou, né? Porque para solucionar isso aqui, isso ou isso tem que acontecer, que foi o que nós vimos aqui. Então, para o cosseno ser igual a meio, então aqui é o 0, cruzamento aqui é o meio, é o 0, para a direita é mais, para a esquerda é menos, para cima é mais, para baixo é menos. O raio dessa circunferência é raio 1, então o cosseno igual a meio é quando o cosseno dá bem aqui no meio, tá? Quando o cosseno fica essa daqui. Então, só para lembrar, tá? À medida que o ângulo vai aumentando, essa aqui vai sendo o cosseno. Tá? Ó, quando vai aumentando, cosseno, ó, quando dá aqui, o cosseno é 0, ó lá, já. Então, aqui já tem 90 graus. Quando vem para cá, o cosseno fica negativo, ó, vai negativando, tá? Para cá, o cosseno negativo, para cá, o cosseno negativo, para cá, o cosseno é 0 de novo, olha lá, então, no π sobre 2 e no 3π sobre 2, o cosseno é 0, aquele lá. Aí, à medida que vai vindo para cá, ó, fica positivo de novo, fica positivo, né? Fica positivo. Então, eu quero o cosseno igual a 0. Cosseno igual a 0 é quando o ângulo for 90 graus. Tá? Aqui, aí a sombrinha dá 0.
ou quando o ângulo for 270 graus. Daí a sombra desse raio aqui, daqui também é zero. Então, do primeiro, cosseno x é igual a zero. Então, as duas soluções possíveis são x é igual a 90 graus ou π sobre 2 radianos, tá? E o x também é igual a 270 graus ou o 3π sobre 2 radianos, tá? Que é aqui, ó. π sobre 2, então 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2 radianos. Então, essas são as primeiras soluções na primeira volta, tá? Como ele só quer na primeira volta, diz aqui, ó, de 0 a 2π, então uma volta no intervalo fechado, tá? O x só pode ser nesse intervalo do 0 até 2π, que é uma volta. Então, para ser cosseno zero, cosseno de x igual a zero, o x tem que ser π sobre 2, ou 3π sobre 2, ou 90, ou 270. E para ser meio, aqui, tá? Para ser meio, o ângulo tem que ser o quê? 60 graus, tá? É só lembrar os ângulos notáveis. E o ângulo de cosseno de 60 graus é igual a meio. Naquela tabelinha, tá? A gente pode ver lá. Então, aqui 60 graus. Então, para cosseno x ser igual a meio, o x tem que ser igual a 60 graus. Ou, lembrando que 60 graus é π sobre 3 radianos, né? Π é 180, 180 sobre 3, 60 graus, ok? E a outra solução é quando o ângulo for, né? Então, aqui 60 graus, ou quando o ângulo for o quê? Vier até aqui, ó. Se eu prolongar essa sombrinha aqui, que é o meio, até aqui, eu vejo que existe um raio aqui, esse ângulo todo até aqui, ele marca aqui 60 graus e é o mesmo triângulo ali, ó, que dá meio. Então, quanto que é aqui? Se aqui é 60 graus e a volta toda é 360, 360 menos 60 dá 300 graus. Então, aqui é o 300 graus. Então, o outro x pode ser o 300 graus, ou em radianos, 300 graus é o quê? Então, 1, 2, 3, 4, 5π sobre 6. Tá? 5π sobre 6, não, sobre 3, que é os 60 graus, né? Ó, π é isso aqui, dividido por 3 dá 60. 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60, 5 vezes π sobre 3 dá o 300 graus aqui, né? Que é a mesma coisa que o 5π sobre 3 radianos. Ok, pessoal? Então, esses quatro ângulos, né? Ou em graus ou em radianos, são os ângulos que satisfazem essa equação aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos com os amigos, ok? Se tiver dúvida, poste a sua dúvida no comentário desse vídeo. E até a próxima.